Olá, meus amigos, paz e bem a todos. É o pastor Esaú Neves e eu estou gravando esse vídeo com o tema julgamento do pecar dos obreiros. Julgamento do pecado dos obreiros ou dos obreiros em queda, ok? Vamos tratar sobre isso. Bem, no decorrer de Mateus capítulo 6 e capítulo 7, versículo 1 em diante, ou do final do capítulo 6, o Senhor vai estar falando sobre não julgar para não ser julgado. Vamos colocar duas coisas aí. A mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Quer dizer, faça para os outros o que você quer que façam para você. Segunda coisa, o problema é quando você cria um julgamento por si. Tipo, porque você é narcisista, ou porque você é sistemático, ou porque você foi influenciado por uma panela. Então ali você vai criando um conceito de pessoa e passa a tratá-lo dentro de um julgamento, porque você acha que a pessoa é errada, porque ouviu falar, ou por causa do seu narcisismo, ou isso, aquilo, e você passa a tratar a pessoa daquela maneira. Agora, a Bíblia fala que pelo fruto se conhece a árvore. Deus usa Paulo dizendo, aos obreiros que pecarem, repreenda eles publicamente, quer dizer, diante da congregação, para que haja temor. Hoje em dia, a maior parte dos tratamentos, as pessoas ocultam, principalmente quando se trata de dirigentes de igreja e presidentes de ministérios. Por quê? Eu sou presidente, Deus conhece o meu coração, quem me julga é Deus, e aí nessa eles nunca saem da posição que eles estão, mas querem continuar doutrinando marido, mulher e os filhos, se dizendo líderes. Mas a questão é que na maior parte das guerras mais profundas dos seus próprios membros, eles nem entram. Então, o que acontece quando você vê esse monte de ministros que caíram em todo tipo de pecado, inclusive imoralidade sexual, e alegando aí, por exemplo, quem me julga é Deus para a justiça, vamos reabrir obra e etc. Eu preciso fazer algumas colocações para você sobre julgamento. Todos nós estamos num julgamento, desde a hora da conversão. O quê? Sim, julgamentos parciais, porque Deus trabalha com juízos parciais. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo de muita influência na igreja escreveu, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Em outra linguagem, a partir da hora que a gente se converte, muitas pessoas perdem o cônjuge, porque entregou a vida a Cristo, o outro lado não aceita. Alguns filhos são rejeitados pelos pais, alguns pais rejeitados pelos filhos. Nós já temos que mudar praticamente toda a base dos nossos amigos, não que vamos rejeitá-lo, mas não vamos andar na mesma conduta. Então vem julgamento, distanciamento, até evangelizar. Uns aceitam, outros não aceitam. Nós passamos a ter equilíbrio na nossa conduta, porque o julgamento vem sobre nós. Olha o que o mundo fala de nós. Os evangélicos se acham melhor, mas Deus está em toda a religião. Nós estamos num tempo do politicamente correto, essa perseguição que vem de judiciário e de políticos, vamos dizer assim, apoderados por Satanás, a serviço de Satanás e suas ideologias. Nós já temos igrejas com a mesma Bíblia que nós, vivendo totalmente o contrário daquilo que eles nem lê. E fazem interpretação, parecendo o STF, que tem a Constituição na mão, mas quer impor a interpretação de um Brasil deles. Então, quando você olha para o julgamento, aí lá em 1 Pedro 4,18, Pedro fala, e se ao justo é difícil se salvar, o que será do ímpio pecador? O justo, devido à perseguição, e aí você conhece a história da igreja, masmorra, cadeia, martírio, perseguições contínuas. Já é difícil a salvação, porque tem que perseverar. Agora, quanto mais do ímpio e pecador, o que é o ímpio? Primeiro que a palavra ímpio você tem que traduzir por impiedade. Não é só. Tem pessoas dentro da igreja que ela é ímpia, ela é impiedosa. Principalmente aquela panela dentro da igreja que fermenta a vida dos outros. Então, Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios 11:32, que no decorrer do curso da administração da ceia,
Quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados pelo mundo. Lá em Hebreus 12, 7 a 11, vai falar que aquele que não tem disciplina não é filho, não é isso? Então, observe comigo que a disciplina tem que estar, o fogo tem que estar, qualquer coisa tem que ser tratado. Paulo diz até publicamente, Jesus repreendeu Pedro quando Paulo repreendeu Pedro no meio dos irmãos quando ele estava cometendo simples acepção entre judeus e gentios. Então, observa mais você que está nessas cidades, nesses locais onde os seus líderes caíram em pecado, transgrediram, realmente está comprovado, tem prints de grupo, tem fotos que as próprias pessoas que estão unidas lançou da outra no mercado, tem vídeos que a esposa de A pegou o ciclano no ato, e essas coisas todas que você vê por internet e etc. Você tem toda uma comprovação. Hoje ainda tem um ditado que diz que o print é eterno. Arquiva tudo que você tem, guarda tudo que você tem, porque assim, o julgamento tem que ter. Certo? O julgamento tem que ter, porque muitas pessoas quebram uma igreja com escândalo, daí fala, eu estou voltando a fazer a obra, estou levantando de novo e começa a ganhar novas pessoas. Mas não é aprovação ministerial, porque se fosse aprovação ministerial, ela teria o dobro, teria todos vocês que saiu e mais o que ganhou. Entendeu? Então uma obra voltar a funcionar por pessoas que vivem na desgraça da imoralidade e outras coisas não significa que é a aprovação de Deus. Observa que o poder de religião Deus deu a todos, fazer discípulo. Até o Henrique Cristo tem seguidoras e seguidor dizendo que ele é o Filho de Deus. Então, observa comigo que julgar os líderes que cometem transgressão moral e imoralidade. Primeiro, pelo fruto se conhece a árvore. Se ali se tornou um veneno para você, o fruto é maldito, você vai permitir outras pessoas que vêm pedir informação para você de permanecer naquele lugar? Tipo, fiquei sabendo, o que você acha? O que você tem que fazer? Pegar prints, fotos, pegar vídeos, pegar coisas que comprovam, pegar outras testemunhas que foi do lugar como você e apresentar para a pessoa. Falar, ó, até tal data, quando eu estive lá, era assim. Foi assim. Então, hoje, só você pode falar como lá está. Mas você não pode omitir que o julgamento começa pelo meio. Você está sendo julgado. E quando a Bíblia fala, se o seu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Essas pessoas não querem te ouvir. Essas pessoas querem te manipular. Cuida da sua vida. Vai fazer a obra de Deus. Vai ganhar almas para Jesus. É como se eles não entendem. Tem uma mente cauterizada no pecado que não entende que eles estão nos atrapalhando, que eles estão causando escândalo, dando lugar a legiões de demônio operar contra a igreja na terra. Então, você aceita a sua família ser discipulada, por exemplo, por um pederasta? Você aceita, por exemplo, a sua família sendo educada e liderada por pessoas que vivem o contrário, o matrimônio contrário daquilo que Deus criou e de que Deus instituiu? Você aceita, por exemplo, Romanos 1:21 disse que as pessoas tendo conhecimento de Deus não os honraram como Deus. Conclusão. Você aceita a pessoa estar pregando para você, mas você sabendo qual é o caráter e o fruto que essa pessoa vive impondo a mão sobre você, seu matrimônio e seus filhos? Você não acha que um dia demônios vai te destruir? Então guarde esse vídeo. E se alguém um dia perguntar e te falar, eu não posso julgar fulano, não, até quando eu convivi, foram anos, foram isso, você conhece. E você que é ministro que caiu, fica sabendo o seguinte, o levantar é de Deus? Depende, porque a Bíblia fala que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Agora tem pessoas que a vida deles inteiro foi isso. Mulher já pegou mais de uma vez, a história diz, os detalhes diz, a família de fulano afirma que sempre foi daquela maneira. E a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Não está falando de culto, está falando de pessoas capacitadas para julgar os fatos como eles são. Então, nós temos uma luta que não é contra a carne nem o sangue, mas Jesus usa discípulos e Satanás usa pessoas apoderadas dele, pessoas aliançadas, pessoas pactuadas, e quem vive nas obras da carne tem um pacto com o diabo.
pensa nisso e se precisar me chame que eu te dou detalhes no estudo. Deus te abençoe.